Olá, saudações a todos, bem-vindos ao meu canal. Vamos conversar hoje então a respeito de gestão empresarial. Por que se deve estudar gestão empresarial e por que é tão importante hoje para a sua carreira? Eu peço antes que você comece a assistir, que dê sua curtida, que possa fazer aí a tua inscrição no canal, possa me acompanhar. Estou com poucos vídeos, esse é o primeiro que eu estou colocando de muitos, certo? Desculpa também não poder estar colocando aí edição, não ter um áudio tão bom, mas é o que eu tenho por enquanto, tá, pessoal? Quem sabe aí um dia o canal cresça, eu consiga ter grandes equipamentos e pagar alguém até para fazer uma vinheta decente, certo? Pessoal, seguinte, falando sobre gestão empresarial, por que é importante a gente estudar gestão empresarial? Gestão empresarial nada mais é do que você ter a sua mão dentro do teu negócio, é trabalhar dentro do teu negócio de forma que você tenha autonomia, é basicamente gerenciar e administrar. A administração, ela tem um significado muito importante. O que significa administrar? Vem do latim ad, que significa ao, e minister, que significa subordinação, ou seja, dentro das próprias regras da gestão empresarial, existe sim graus de subordinação. Vou falar sobre isso no vídeo de hoje ainda, certo? Ou seja, se a gente partir desse princípio, nós mesmos já nascemos gestores, concordam comigo? Ou seja, nós temos a condição sim de poder conseguir trabalhar na nossa vida, de organizar o nosso horário, certo? Desde quando a gente nasce até a nossa vida adulta, a gente vai aumentando o grau de gerenciamento, de gestão da nossa vida, até que a gente consiga, por exemplo, ter autonomia total, né? Exceto os homens casados, aí fica uma piada aí, né, gente? Por favor. Então, existe uma relação direta entre isso e aquilo que a gente chama, por exemplo, de organização. A organização, na verdade, Fayol já falava a respeito disso, e está relacionado basicamente à organização de recursos humanos e materiais dentro de uma determinada estrutura. Uma empresa é isso. Uma empresa, ela age dentro da sua estrutura, sempre levando em consideração aquilo que ocorre fora dela também, né? Porque nós temos atividades acontecendo do lado de fora da empresa, certo? Então, para a gente poder entender como que chegou a esse ponto, existem questões importantes. A humanidade, ela evoluiu muito em diversos pontos, em basicamente três. A revolução agrícola, ela permitiu principalmente que fossem produzidos mais alimentos a menos custo. Isso diminuiu de uma forma bastante drástica a pobreza no mundo. Não digo aí, não diminuiu grandes bolsões de fome e tudo mais, mas diminuiu de forma considerável a pobreza, levando em consideração a quantidade de alimento que foi suprido. A Revolução Industrial foi importante, vale citar também da Revolução Industrial pontos fundamentais como, por exemplo, a máquina a vapor, o carvão, o combustível fóssil, a eletricidade. Hoje a gente tem um outro agente propulsor que é a informática e já estamos entrando na nanotecnologia para isso. Então, pessoal, tudo isso acaba ficando muito visto dentro da organização. Só que a gente precisa ter um outro ponto para poder entender. Qual o ponto que a gente tem que entender o mercado hoje? A gente precisa entender que a gente vive uma era da revolução da informação. Se a gente for observar como que era a informação há, por exemplo, 50 anos atrás, a gente vai ver que era algo extremamente convencional, era um telefone que você tinha que puxar corda para conseguir falar com outra pessoa do lado, que ia cair numa secretária, uma telefonista que ia repassar a ligação. Hoje, graças ao advento do telefone e da internet, principalmente os telefones com sistema touch, né? Enfim, smartphone e tudo mais, a gente conseguiu ter um ganho muito grande em cima disso, certo? E esse ganho que a gente teve foi da informação. Hoje você consegue, por exemplo, falar com uma pessoa do outro lado do mundo de forma muito mais rápida. Eu comentei, inclusive, com os meus alunos aí nesse final de semana a respeito disso. O preço da ligação telefônica, ele tem chegado quase a zero. Ele só não é zero porque tem alguém pagando a internet ainda. Mas se você chegar, por exemplo, num ponto
onde tem Wi-Fi livre, você pode simplesmente pegar e fazer uma ligação com uma pessoa no outro lado do mundo, sem problema algum, certo? Então hoje, para entender como é gerir uma empresa, você precisa principalmente ter o conhecimento e entendimento dessas informações de gestão, certo? Além disso, lembra que eu falei sobre a subordinação antes? O que é a subordinação? São os graus hierárquicos da empresa. A gente tem que dividir a empresa em basicamente 3 níveis. Primeiro nível estratégico, segundo nível tático e o terceiro é o nível operacional. O estratégico relaciona principalmente as pessoas que detêm toda forma de autonomia da empresa, sejam elas os donos da empresa, os sócios, CEO, presidente, os diretores, os acionistas e por aí vai. Eles têm um grau de autonomia muito maior. Quanto mais vai descendo os níveis, a gente vai tendo principalmente o aumento da subordinação do trabalho, certo? No nível intermediário, que é o tático, já estão, por exemplo, os supervisores, estão os gerentes, todos aqueles que lideram alguma equipe, os encarregados e por aí vai. Eles não têm grau de autonomia total porque eles ainda respondem ao nível acima, que é o nível estratégico. Porém, eles subordinam tarefas para o nível abaixo. O nível abaixo é o nível operacional. O nível operacional não manda em ninguém, ele executa tarefas. Ele, por exemplo, ele vai trabalhar com análise de dados, ele vai trabalhar até mesmo com contato com clientes fora e tudo mais, ele vai operar máquinas, ele vai fazer atividades auxiliares, mas principalmente vai estar inserido dentro disso, não manda em ninguém e o grau de subordinação é máximo referente aos demais níveis, correto? Então, pessoal, dentro disso, a gente pode também estabelecer dentro de uma organização um organograma. O organograma, ele não necessariamente, veja bem, não necessariamente é uma pirâmide hierárquica. Nós vemos dentro do organograma os setores da empresa organizados e para onde cada setor responde. Por exemplo, se existe o setor de presidência, você sabe que a presidência da empresa, por exemplo, ela está dentro do grau, por exemplo, estratégico. Só que nem todo mundo que trabalha nesse setor é estratégico. Por exemplo, a secretária do presidente tem um grau de subordinação abaixo do presidente. O que significa isso? Ela trabalha sim no nível operacional. Então você organiza dentro do organograma os setores de uma empresa para qual setor responde. Então você cria, na verdade, um fluxo muito bem montado dessas atividades. E para a gente entender também a respeito disso, é importante que a gente entenda que tudo isso vai formar um organismo quase vivo. A empresa é um organismo quase vivo. Ela é uma pessoa, só que não é uma pessoa física, é uma pessoa de papel. Então, dentro disso, nós temos essa relação e principalmente, levando em consideração que uma pessoa de papel, ela é feita de pessoas físicas, a gente consegue entender a organização de uma forma mais geral. A empresa, então, ela vai ter sempre missão, visão e valores. O que é a missão de uma empresa? É como uma empresa, ela se vê hoje. Para que ela existe? Toda empresa tem uma função social importante. Essa função social da empresa, ela vai estar relacionada de forma direta a alguma atividade que ela traz de benefício para as pessoas que consomem ou o produto ou serviço dela, correto? E dentro disso, a gente vai ter também a visão, que é aquilo que a empresa almeja chegar. E além disso, ela tem os valores. O que são os valores de uma empresa? Os valores de uma empresa estão ligados àquilo que ela não abre mão, é aquilo que ela preza. Pode ser desde pontualidade, compromisso com o cliente, entrega e tudo mais, até pontos que a gente pode chamar de princípios, aquilo que ela não abre mão de jeito nenhum. A fidelidade em relação à sua cartela de clientes, a relação, por exemplo, com fornecedores, fechar parceria com fornecedores para que esses não abram a mais ninguém e por aí vai. Então, gente, a gente precisa entender a missão, a visão e valores
como algo que forma o DNA da empresa. A partir disso, a empresa se torna uma organização fundamental para a sociedade. Correto? Gostou? Dá o seu joinha, curte e vamos lá, tá bom, pessoal? Um abraço para vocês. Valeu!